pessoal, começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, que, como você sabe, é uma parceria nossa do canal com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, trazendo sempre temas de grande relevância para que você possa, com essas informações, aplicá-las na sua vida, principalmente em relação à conduta nesse período ainda de pandemia. Se Deus quiser, vai se tornar uma endemia, enfim, estamos torcendo bastante para que haja um recuo, mas ainda estamos, né, no meio dessa luta e, com isso, precisamos guerrear bravamente, aí, guerrear entre aspas. E hoje não é diferente. O tema dos autotestes, como você sabe, em decisão unânime, a Anvisa autorizou, liberou os autotestes no Brasil. Isso traz mais segurança para a economia, com as pessoas testadas, traz empregos também, porque são novas linhas de produção que se abrem. E hoje nós temos uma bancada aqui, convidados muito especiais, assim como o nosso presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Tudo bem contigo, Carlos? Eu já deixo aqui, né, nas suas boas-vindas, uma fala tua, né, onde você diz que essa liberação foi realmente uma decisão histórica. Queria que você explicasse isso. Tudo bem com você? Sim, muito obrigado, Elias. Parabéns pela condução sempre exemplar aqui dos nossos programas. E aos nossos três convidados, é um grande prazer tê-los aqui, exatamente para debater o que vai acontecer daqui para frente, porque o momento histórico, de fato, aconteceu no último dia 28 de janeiro, com a publicação pela Anvisa da resolução RDC 595. Ela finalmente trouxe clareza para quais são os requisitos que as empresas devem seguir para lançar os seus produtos no mercado, os requisitos para os registros dos autotestes para o Covid. E por que é uma quebra de paradigma, e sim um marco importante? Porque é, mais uma vez, um trabalho que complementa todas as demais ferramentas já existentes no diagnóstico para a busca do autocuidado, a busca de mais um instrumento para que o cidadão possa olhar a sua saúde, e aí a gente muda a perspectiva de doença para a saúde, e, obviamente, nos ajudar a combater essa pandemia terrível e interromper o ciclo de transmissão da doença. Só juntando esforços do governo, sociedade civil organizada e população é que, de fato, a gente vai conseguir ter essa vitória aí no futuro. Então, com essas palavras, eu também por terem aceito. É com você, Elias. Sem dúvida alguma, temos realmente, né, uma bancada de altíssimo nível para poder discutir esse tema e, principalmente, né, com executivos, né, com pessoas ligadas a esse setor. E eu vou, então, inicialmente, já dar as boas-vindas para Fernanda Viana Andrade Lamounier, diretora técnica da ECO. Fernanda, uma alegria tê-la aqui, uma honra a sua participação aqui no Especial Saúde Diagnóstico. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho da ECO e também, em especial, essa atuação que a ECO tem na linha de autoteste. Tudo bem com você? Tudo jóia. Agradeço mais uma vez o convite, né, pela CBDL, né, e por você da ECO estar podendo participar desse bate-papo aqui, né, nesse momento. Então, assim, a ECO é uma empresa, né, nós somos uma empresa, éramos uma empresa mineira, né, então a gente está situado em Corinto, a 200 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E a ECO hoje eu falo, o nosso foco é point of care, né? Então, a gente é uma grande fabricante de testes rápidos, que é aquele cuidado lá na ponta do nosso paciente. E a ECO teve um destaque muito grande com a produção dos testes de Covid, né? Fomos pioneiros no teste de antígeno. Então, assim, a gente vê que, né, como o Carlos falou, realmente foi uma grande vitória para a sociedade, para todo mundo, essa questão da liberação dos autotestes, né, para uso do público leigo. Obrigado, Fernando. E agora também Rubens Freitas, sócio e CEO da Vitra Diagnósticos. Rubens, obrigado por ter aceito o convite. Uma alegria tê-lo aqui para poder falar um pouquinho sobre esse mercado, esse segmento, essa liberação dos autotestes. E eu peço, então, que você apresente para nós a Vitra Diagnósticos e também em relação à atuação dela com os autotestes. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Obrigado a você, Elias e Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Vitra, ela é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado de diagnósticos, né? Mudou o nome, na verdade, mas as origens dela
datam de cerca de 30 anos atrás, porque, na verdade, ela é resultado de uma fusão de várias empresas, né, do mercado de diagnósticos, que eram empresas familiares, que se juntaram para formar a Vitra. Nós, na Vitra, decidimos, né, há cerca de 1 ano e meio atrás, criar uma unidade de negócios nova, né, que se chama Próxima, tem uma marca diferente, especificamente para Point of Care. E no ano passado, a gente realmente cresceu muito nesse mundo de Point of Care, e agora, com essa recente onda, tivemos um destaque grande no desabastecimento total que surgiu nesse mercado, e estamos muito satisfeitos com essa oportunidade que surgiu da gente poder contribuir também com a solução de autotestes, porque realmente a gente acredita que é uma ferramenta que vai ser muito importante para as pessoas, né? E é um passo a mais nesse mundo de point of care e de o diagnóstico chegar até o indivíduo de forma conveniente, facilitada, democrática e barata, né? Perfeito. Obrigado, Rubens, por essas colocações. E conosco também o Denilson Laudares Rodrigues, fundador e CEO da Celler Biotecnologia. Denilson, obrigado também por ter aceito o convite, assim como a Fernanda e o Rubens. Eu gostaria que você apresentasse, então, a Celler, contasse um pouquinho da atuação dela no mercado e, principalmente, em relação aos autotestes. Tudo bem com você? Perfeito, um prazer, muito obrigado. Pois bem, a Celler tem 20 anos de mercado, né? Nós nascemos no diagnóstico e focado muito na parte de equipamentos para diagnóstico bioquímico e imunológico, né? E em 2014 começamos a virar Point of Care, participamos de um projeto do Sebrae aqui em Minas Gerais, onde o Point of Care foi indicado, né? A gente começou a ver o crescimento desse tipo de diagnóstico no mundo. E a agilidade, né, rapaz, de você ter a questão da informação da sua saúde mais rapidamente, mais prontamente. O diagnóstico funciona de uma forma mais ágil, né, mantendo a qualidade, ou seja, não é porque para o Point of Care que nem necessariamente ele não vai ter qualidade. Existia aí um paradigma no passado nesse sentido. Hoje, aí com o Covid, com a participação cada vez mais em empresas, trazendo produtos, a qualidade incrementando, as tecnologias, né, cada vez mais avançadas, o Point of Care apresenta-se sim como uma saúde, então a gente vem aí desde 2014 atuando nesse segmento de mercado, e agora com outro teste, né, que é essa virada que a própria Anvisa dá essa direcionada histórica, como o próprio Carlos colocou, na questão agora da população poder conseguir ter uma informação prévia, e isso vai ser muito importante para as pessoas poderem, com essas informações, poderem tomar ações ali que vão realmente romper esse ciclo de contágio. Então, e o autoteste no nível geral, porque nós estamos falando de diagnóstico da Covid, mas você tem aí a parte de alimentos, alergia, uma gama de testes que no reboque, né, as pessoas estão muito mais atentas ao processo de saúde. A Celler está aqui em Minas Gerais e estamos aí juntos, né, tivemos a oportunidade, né, de ser convocados para esse trabalho conjunto aí, no enfrentamento dessa pandemia, e está aí trazendo um grande transtorno para todo o Brasil, para todo o mundo, né, rapaz? É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade, né, estar aí junto com a CBDL, junto com você e com essa bancada aqui, né, Elias? Muito obrigado. Perfeito, a honra é nossa, a alegria é nossa, o tema é muito importante. Agora, Fernanda, Carlos, Rubens e Denilson, as pessoas perguntam: quando? Quanto? Né? E, principalmente, em quais lugares eu conseguirei encontrar o autoteste? E eu gostaria, então, que esses pontos iniciassem essa discussão nossa. Bom, eu vou pela parte mais fácil. Onde, né? Na verdade, a resolução 595, ela traz a possibilidade dos autotestes serem comercializados nas farmácias e drogarias de todo o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai garantir uma pulverização bem interessante. Potencialmente, a gente tem 88 mil farmácias espalhadas onde o cidadão está, em todos os rincões desse país. Existe também a possibilidade das empresas com autorização de funcionamento para comercializar produtos para a saúde. Aquelas, principalmente, que têm autorização para o comércio varejista desse tipo de produto. Então, isso em todos os locais é possível encontrar uma cirúrgica, um comércio especializado e que tenha, obviamente, o quê? E por que essa necessidade?
condição de dar um tratamento adequado ao consumidor, informação adicional e garantir o sistema de qualidade, inclusive com rastreabilidade junto com o fabricante. E, por conta disso, é permitido o comércio eletrônico por qualquer um desses dois tipos de atividades, seja a farmácia e drogaria, com os seus sites especializados, ou até dessas empresas que atuam nesse setor de comércio varejista de produtos para a saúde ou diagnóstico. Então, a gente espera que, de fato, o autoteste possa ser encontrado em muitos lugares e, se tudo der certo, também com a ajuda do poder público, ou seja, do gestor público, seja ele o próprio federal, o Ministério da Saúde, que num primeiro momento disse que não entraria com esse tipo de produto, mas os gestores estaduais e municipais, que sim, vários já demonstraram interesse, porque ele acaba sendo uma excelente ferramenta para a complementação ali dos esforços, das atividades em termos de saúde pública em cada região. Então, eu tenho bastante esperança que o poder público possa ser um grande utilizador do autoteste com a população, que vai permitir maior acesso e, ao mesmo tempo, maior escala, reduzindo, por consequência, o custo de produção e de importação. Bom, Fernanda, Denilson e Rubens, né, o Carlos deixou a parte dura para vocês, né? Quando e quanto, né? Então, gostaria que cada um também pudesse trazer, e também em relação a essa rede de distribuição, as suas orientações. Eu acho que eu posso falar quando, né? Os meninos aí que são comercial, acredito, né? Eu estou mais aqui nos bastidores da parte técnica regulatória, eu posso falar o quando, né? Então, assim, o quando eu acho que a gente depende muito da própria Anvisa, né? Do órgão regulador. Então, a gente já tem aí alguns peticionamentos que foram feitos, né? A ECO, né, é uma delas. Então, assim, a gente vai passar por uma análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, pelo INCQS, né? Então, as amostras vão ser um lote para essa análise. Então, vai depender mesmo, acredito, desse próprio trâmite aí da Anvisa, né? Eles pedem na legislação 90 dias, mas acredito que isso vai entrar como prioridade, já entrou como prioridade, né? O próprio INCQS tem sido muito ágil nessas análises, o que nos deixa, assim, muito felizes, porque, assim, eu falo que é um laboratório surpreendente, eles têm uma capacidade de processamento, de análise muito boa, então eu acredito que isso vai ser muito rápido, né, para todas essas empresas que já receberam essa exigência, né, porque isso entra como um processo de exigência no nosso processo de registro. Então, eu acredito que vai depender mais da Anvisa do que da própria, né, das próprias empresas, né, com o peticionamento. Então, o quando, eu estou aqui para falar, né, então, assim, acho que os meninos, o quanto isso vai acontecer, o comercial aí vai poder falar melhor, né. A demanda vai ser muito grande, isso é um fato, né. A ECO, eu posso falar, nós estamos preparados para essa demanda, né, o que o mercado vai pedir vai ser um número alto, porque, como o Carlos falou, o que a gente tem de rede de drogarias, o que a gente pode considerar talvez um próprio distribuidor que vai entrar na distribuição desse produto, é uma gama muito grande. Então, assim, muito rápido vai ser pulverizado em todo o mercado. Gostaríamos de acompanhá-lo também em relação a essas informações. Bom, complementando aí a informação da Fernanda, né? Ou seja, a questão do quanto. Muito bem, o que tem hoje é muita especulação na web. Então, nós já fizemos um dever de casa no sentido de observar como é que isso já acontece no mercado europeu, onde você tem testes aí que vão de 1,50 euros e chegam a 9 euros. Então, você tem um espectro gigante de preços, de propostas de valor no mercado europeu. Então, no Brasil, o que existe, na verdade, se você vê claramente uma preocupação do Ministério da Saúde com os preços de mercado, então você vê muita informação, muita coisa em cima, mas é muita especulação, não tem nada ainda definido, específico. Então, no estudo preliminar, o que a gente está vendo é que, para o consumidor, eu tenho visto informativos de algo de R$ 70, 60, variando aí em torno de R$ 70. São algumas informações que têm circulado na mídia. E também, dentro do networking aí, das importações, né, porque tem, como a Fernanda mesmo apresentou, nós temos aí algo em torno de 27, já temos várias empresas com peticionamento, então eu acredito que vai ser algo em torno, para o cliente final, nós temos visto aí a questão de algo em torno de R$ 70. Mas
É aquela história, né, Elias? Aí tudo é muito novo e ainda, como a Fernanda falou, não saiu nenhum registro. Então, a gente não tem ainda o mercado efetivamente funcionando. É muita especulação. Que a gente pode ver o que acontece no mercado americano, no mercado europeu, para poder falar algo aqui no Brasil. E aí o que eu tenho visto aí nas mídias é algo nesse sentido, né? Eu não sei o que o Rubens aí pode complementar nesse sentido, mas acho que seria alguma coisa por aí. Denilson, primeiro acho que é importante a gente esclarecer, muita gente me faz essa pergunta, qual vai ser o preço, né? E eu sempre começo respondendo o seguinte, olha, você está perguntando para um fabricante do produto, não sou eu que vou definir o preço ao consumidor final, né, ao usuário final. Eu vou vender para a farmácia, né, e a farmácia vai definir o preço para o usuário final. Então, isso é importante, primeiramente, esclarecer. Algumas referências que a gente pode usar, eu acho que o Denilson colocou boas referências, acho que a primeira que tem que ser colocada no nosso mercado local é o próprio preço que a farmácia vende o serviço de testagem para o usuário, né, para o potencial paciente, né? Então, assim, uma boa referência é essa, porque ela não vai vender o serviço, não vai ter ali o farmacêutico, o profissional de saúde aplicando o produto, né? Vai ser a pessoa pegando na gôndola e levando para casa. Então, você deveria ter aí um custo mais baixo para a pessoa mesmo, tá? Tem uma outra perspectiva agora mais do fabricante, que é o nosso caso, né? Que é o custo. Quando o Carlos falou de escala e que potencialmente isso vai levar a um custo por teste mais baixo, isso é uma verdade. Quando essa escala surgir, e nós realmente acreditamos que a demanda do mercado vai aumentar muito em função aí da possibilidade das pessoas poderem comprar diretamente, mas inicialmente, na escala atual, se você compara o custo por teste, marginalmente ele fica até um pouquinho mais caro, porque é o mesmo produto. Porém, as exigências que são colocadas quando você vai vender para o consumidor final acabam gerando algumas questões de embalagem, algumas adaptações, né? É uma mesma embalagem para muito menos testes, né? Você tem que colocar algumas explicações adicionais, você tem que dar um apoio ao usuário, ao consumidor, né? Você tem que ter uma estrutura de apoio, um saque, né? Nós vamos colocar um QR Code na embalagem, com um vídeo explicativo. Quer dizer, você tem algumas coisas que você não tinha antes. Então, na largada, na verdade, o custo por teste é até um pouquinho mais caro. Isso provavelmente não vai influenciar no preço final ao consumidor, mas eu acho que quando a gente fala de precificação, você tem que olhar sempre as duas pontas, né? Você tem que olhar o custo e o preço que faz sentido ser cobrado em função da próxima alternativa. A próxima alternativa é você comprar o teste direto para o farmacêutico te aplicar. Então, você sabe qual é o teto e você sabe qual é o piso. É alguma coisa no meio desse caminho, né? E eu acho que o que está no meio desse caminho provavelmente vai ficar aí nos números que o Denilson estava passando. Carlos, e também gostaria de ouvir a todos em relação a esse ponto, né? Porque, principalmente em relação ao esclarecimento, porque mesmo com a autorização, na liberação da Anvisa, as fabricantes de autotestes ainda precisam, né, solicitar uma autorização em relação à própria produção. Então, ouvir também, né, nossos três convidados, e você, Carlos, em relação a esse ponto, e também em relação ao ponto de autotestes importados, né? Como é que eles vão buscar essa autorização perante a Anvisa? De vista regulatório, a largada foi dada no dia 28. Uma vez conhecidos os requisitos, as empresas puderam, então, complementar, e aqui são 3 exemplos de empresas vencedoras, que têm excelentes produtos no mercado e que têm trabalhado de forma dinâmica, que eu garanto que as 3 já estavam com o dossiê meio pronto antes do dia 28, só estavam esperando para saber ali os detalhes finais. Uma vez conhecidos esses detalhes, eles começaram a correr para complementar os dados do pedido de registro, que é a informação técnica propriamente dita, estudo de estabilidade, detalhes de performance dos produtos, etc. E aí sim trazer a informação sobre usabilidade. O estudo de usabilidade que é exigido, ele visa exatamente indicar para a Anvisa
se aquele produto já passou no teste com consumidores leigos, ou seja, se ele é amigável o suficiente para ir para essa situação de autoteste. Se as pessoas, na média, conseguem abrir o produto, seguir a bula, a instrução de uso e fazer os procedimentos e, finalmente, interpretar o resultado. Então, essa parte é muito importante, a gente já viu com o autoteste de HIV, hoje já é algo consolidado, e aí as empresas nacionais podem fazê-lo no Brasil e as empresas estrangeiras podem trazer estudos que já tenham feito lá fora com outros consumidores, mas que possam ser referenciados aqui como padrão do brasileiro. Isso, 1. E 2, a questão do estudo perante o INCQS da Fiocruz, que é fundamental para confirmar aquela sensibilidade e especificidade mínimas que o próprio Ministério acabou indicando e a Anvisa confirmou. Então, o que a gente tem de concreto? A INCQS, como a Fernanda falou, normalmente ele tem uma fila. Para o caso do Covid, eles já se comprometeram com a própria Anvisa de garantir 5 dias úteis entre a chegada da amostra e a entrega do relatório para a Anvisa, o que é muito rápido. E a própria Anvisa, como fez lá no começo da pandemia, ela não vai gastar os 90 dias, ela vai fazer a análise de forma muito acelerada e em caráter prioritário. Concluindo isso, a gente estima que, com esses processos que começaram a chegar lá na segunda-feira, parece que teve um até na própria sexta, mas a maioria já começou a partir de segunda. A ideia é que, pelo menos um ou outro, quem sabe até o final do mês, mas com certeza a maioria já vai ser em março, e a partir de março, abril, aí a gente começa a ter várias marcas diferentes. Então, eu acho que muito em breve a gente vai ter esse produto acessível para o nosso consumidor. Fernanda, a palavra da ECO, então, em relação a essa validação perante a Anvisa. Essa validação, assim, do INCQS, eu gosto muito, assim, porque eu falo que o Covid, ele veio para mostrar para a população em geral que era desacreditada com o teste rápido, né? Então, assim, o próprio Covid hoje trouxe isso. Então, hoje todo mundo sabe o que é uma PCR, o que é um teste rápido, o que é um resultado imediato, o que é uma tomada de decisão, né, rápida, né, pelo próprio médico ou para o isolamento daquele paciente. Então, assim, e o INCQS eu vejo como um reforço para isso, né, que são amostras ali que a gente tem segurança, né, no que foi no relatório que vai ser apresentado. Então, assim, eu acho que é só para assegurar mesmo a eficácia desse produto, né? E passar uma segurança para o público leigo, quando fala assim, a gente tem um laudo de análise da Fiocruz. Poxa, então isso já te passa uma certa segurança, né? Que nem todo mundo sabe que todo HIV, todo produto classe 4, ele tem que obrigatoriamente passar pelo INCQS, assim como um simples teste de dengue, né? Que agora também é obrigatório passar pelo INCQS. Então, eu acho que isso vem só para somar, né? Para trazer mais confiabilidade do que nós já tínhamos, né? O que a gente conseguiu, na verdade, com o Covid. Rubens, como é que tem sido esse processo da Vitra em relação à Anvisa? Olha, primeiramente, eu acho fundamental os dois pilares aí da aprovação que a Anvisa colocou, tá certo? O primeiro pilar é o estudo de desempenho clínico, tá certo? Que como que eu explico isso para os leigos? Eu digo, isso daqui é para mostrar que o produto funciona, né? Que ele atende àquilo que ele se propõe, que aí é onde entra principalmente o INCQS. O outro pilar é o estudo de usabilidade, que é aquilo que mostra que uma pessoa leiga, um não profissional de saúde, consegue facilmente manipular, aplicar e interpretar o resultado. Então, são esses dois pilares, né? Nós, como fabricantes, produzimos o nosso próprio estudo de usabilidade, né? Então, a gente fez isso, eu diria, falo até com um certo orgulho, com muito esmero. A gente fez mais de um. A gente fez um primeiro, a gente aprende, porque com uma amostra de um grande número de pessoas, a gente filmou, a gente estudou, a gente viu onde as pessoas tinham mais dificuldade, né, onde que elas cometiam algum erro, e a gente aprendeu com esse processo, e depois a gente já poderia, com base num primeiro estudo, ter preparado um dossiê. Nós preferimos
ajustar a nossa embalagem, o nosso guia rápido, o nosso formato e fazer um segundo estudo de usabilidade, né? Já com tudo porque ele vai separar o joio do trigo, né? Tem um monte de empresas que já deram entrada, mas cá entre nós, assim, sabemos que muitos não passarão por esse processo, né? Ao final, nós teremos que... Fundamental, Rubens, fundamental isso que você falou. Inclusive, porque, Fernanda, você sabe tão bem quanto eu, o teste rápido, antes do Covid, ele era até desacreditado. Tinha muito teste rápido que tinha uma sensibilidade muito ruim. Então, o produto era até um desserviço ao produto, certas marcas que tinham no mercado. Então, eu acho que isso, inclusive, evoluiu muito ao longo do último ano e meio. Acho que as várias empresas e várias marcas evoluíram muito os seus testes. Eu posso dizer que o critério, né, de sensibilidade mínima que foi colocado nesse caso, que é de 80%, né, a sensibilidade que foi colocado, que quer dizer o seguinte, né, dado uma população de doentes, o teste rápido tem que pegar, no mínimo, dar positivo como 80% daquela população de doentes, ou seja, no máximo 20% de falsos negativos, né? Então, no caso da Vitra, a gente tem, na verdade, uma sensibilidade de 97%, tá certo? É muito acima. Eu acho que as empresas, elas evoluíram muito, é o caso da Vitra, e eu diria que isso é um filtro importantíssimo e salutar para termos um bom mercado e produtos que efetivamente atendam ao seu propósito, né? Então, a gente fizemos o nosso teste de usabilidade, estamos preparados para os estudos de desempenho clínico, e acreditamos que isso vai efetivamente fazer com que o mercado floresça de verdade, e quero crer que isso vai evoluir com o tempo para outras doenças infecto-contagiosas e outras condições que não sejam exatamente contagiosas, como eventualmente alergias, intolerâncias e coisas do tipo, que possam ser consideradas também como potenciais autotestes. Denilson, nos conte também como é que tem sido esse processo de validação da Celler perante a Anvisa. Rapaz, assim, depois da fala, né, da Fernanda e do Rubens, assim, não tenho o que complementar, porque é exatamente isso, né? Separar o joio do trigo. Então, você vê muitas empresas, e isso aconteceu na primeira fase do Covid, ainda quando estávamos trabalhando os anticorpos, né, logo que teve a pandemia, você viu uma enxurrada de empresas, né, e de empresas, eu vou dizer aqui, assim, aproveitando a oportunidade para colocar produto no mercado, mas sem a tradição em diagnóstico, sem a menor tradição em point of care, sem conhecer o que é diagnóstico, mas trazendo o produto e através daquela grande demanda que houve a necessidade de abrir a porta, né? A Anvisa viu a necessidade de abrir a porta e aí muitas pessoas, muitas empresas de diferentes segmentos trouxeram o teste. E isso não aconteceu agora no autoteste. Então, ou seja, você tem um processo de registro onde vai ser investigado, vai ser verificado. Isso para proteção da nossa população, proteção do nosso do próprio teste também, ou seja, você vai aplicar soluções que efetivamente funcionam. O Rubens destacou muito bem aí, né? Ou seja, e também Fernanda, a questão do INCQS, que vai avaliar os produtos e verificar o resultado do desempenho. Então, ou seja, essa usabilidade, importantíssimo para você transmitir segurança ao usuário. Caso contrário, o autoteste não vai cumprir o papel dele. Mas quem conhece isso são as empresas que efetivamente atuam no segmento de diagnóstico, né? Os oportunistas, aqueles que estão vindo para poder trazer e comercializar um produto, quer dizer, diagnóstico não é simplesmente atravessar um produto, você tem um serviço normalmente agregado, você precisa trazer informação para o seu cliente, seja ele um hospital, seja ele um distribuidor de produtos de saúde, ou seja ele ainda mais o cliente final. O Rubens colocou aí, né? Poxa, fizemos um primeiro estudo e fizemos para o segundo. Por quê? Agora você está trabalhando com um usuário leigo, que não tem conhecimento específico. Então, daí o critério, o rigor para as empresas que atuam, que é o caso dessas três aqui, aí nós temos mais algumas no Brasil, que zelam pela informação técnica, pelo rigor, pela saúde,
Então, ou seja, ter esse serviço prestado é algo importantíssimo, né? A questão da qualidade, passar por um selo de qualidade, porque é um selo de qualidade. Você ter o seu produto certificado lá pelo INCQS, pelo Cruz. Então, acho que esse trabalho é muito importante para segurar a qualidade. Carlos, o Denilson comentou e falou da palavra demanda. Já há uma prospecção, né, do volume de autotestes que deva ser colocado no mercado de imediato? Elias, é muito difícil ter uma estimativa, até porque esse mercado é imprevisível. A doença em si é imprevisível. Nós estamos aprendendo todo dia alguma coisa nova com o vírus do Covid. Aquilo que nós imaginávamos lá em março, abril de 2020, mudou completamente. Todos vocês, os três aqui, se lembram. Quando a gente tinha o que nas mãos? Tinha ou o RT-PCR, ainda muito caro, ou então o teste de anticorpo. E a gente ficava discutindo sobre a importância de ser IgM positivo, ou só IgG, IgM, IgG, que eram os anticorpos. Isso tudo mudou. Hoje, a gente está muito mais preocupado com a detecção precoce, ou é o RT-PCR, naquela fase inicial da doença, e para determinadas necessidades, ou vai ser o teste rápido de antígeno, ou então agora o autoteste, que também vai buscar o antígeno. E só para lembrar o que é, o antígeno é aquela proteína que vai sendo liberada se o vírus estiver ativo no organismo, né? Considerando isso e vendo que nós tivemos, por exemplo, um grande pico agora no final do ano com essa nova variante, que é a Omicron, é difícil. A gente está se preparando para alguns milhões de autotestes por mês. Eu já ouvi estimativas de 4 a 6 milhões, talvez até mais. Mas é difícil, Elias. Eu acho que os três, por mais experiência que tenham aqui, ninguém consegue. Pra você ter uma ideia da situação, ano passado a gente estava em março até novembro com volumes decrescentes de testagens no Brasil inteiro, seja em laboratório ou em farmácia. A Abrafarma, por exemplo, apontava nas 4.600 farmácias que fazem parte desse relatório que eles coletam e compartilham, eles tiveram 87 mil testagens na última semana de novembro. Agora, na terceira semana de janeiro, foram 740 mil testagens nas mesmas 4.600 farmácias. Como você tem condição de prever um salto desses em poucas semanas? Não tem. Por isso que o mercado teve que ser rapidamente, assim, todas as empresas, produtoras e importadoras se viraram do avesso para trazer produto e reabastecer o mercado que tinha, de fato, se desabastecido pela demanda inesperada. Então, é difícil a gente falar qual vai ser a demanda oficial, mas a gente pode falar a capacidade. Então, aqui as empresas nacionais juntas têm no mínimo 10 milhões de testes de capacidade instalada hoje, por mês. Poderia até ser mais, eventualmente, com alguns ajustes. A produção internacional é enorme, só que grandes países estão demandando grandes volumes. 1 bilhão de testes foi a encomenda do governo americano, por exemplo. Então, é um desafio, é conseguir combinar e harmonizar a oferta e demanda para manter o mercado bem abastecido, né? Também de acompanhar um pouco, né, de cada um dos nossos convidados em relação às empresas que vocês representam em relação à demanda e também, né, dentro dessa análise da demanda, a situação, né, do autoteste de Covid, que não serve como comprovante para viagens, que, né, pelo menos foi o que a Anvisa nos trouxe, e se essa é uma situação, né, que será continuada ou já há estudos, né, para alguma metodologia que faça com que esse autoteste possa também se transformar numa validação para viagem. Fernanda, com você primeiro. Eu acho que isso aí vai ser um segundo passo, sabe, Elias? No primeiro momento, a Anvisa, eu até entendo e compreendo perfeitamente essa questão da própria notificação, né? Como que vai ser notificado esses dados. Então, havia, sim, essa preocupação e eu acho que é muito válida, né? Então, a questão da usabilidade, né, que nós, como empresas, fizemos, lá na ponta, talvez, a gente não tem como monitorar
fielmente o procedimento daquele usuário leigo. Então, é uma questão delicada, né? Nesse primeiro momento, eu acho que talvez a gente vai ter que sentir como vai ser, né, a utilização desse produto, né, pelo público leigo, para, num segundo momento, pensar, talvez, nessa disponibilização de um resultado ali para a viagem. E a Anvisa, eu acho que ela está certa nesse momento, né? Não sei se seria agora o momento ideal, né? Uma política pública de saúde, ela vai ter que ser muito bem estabelecida, né, para poder, talvez, também haver essa testagem em massa, né? Uma política do próprio Ministério com relação à utilização desse teste já foi um avanço muito grande, isso ser disponibilizado para o público em geral, né? Mas eu acho que políticas devem ser refinadas com relação a isso. Denilson, também gostaríamos de acompanhar o seu pensamento em relação a esses aspectos, né, da capacidade produtiva e, em especial, também em relação à evolução do autoteste, que possa, no futuro, ser utilizado também como validação para a viagem. Perfeito. Bom, no que diz respeito à capacidade produtiva, né, como o Carlos colocou, né, ou seja, foi já divulgado entre as associações, então foi avaliado então, essa possibilidade de algo em torno de 10 milhões, mas, como o Carlos disse, com perspectiva de ampliação. Então, à medida, certamente, as empresas, e aqui a gente tem 3, mas tem outras que estão trabalhando no mercado, podem escalar a produção para crescer junto com a demanda, né, ou seja, atendendo a demanda. Não acredito que vai haver um descolamento nesse sentido, não. Acho que a gente tem condição de estar atendendo, mas é tudo muito imprevisível, porque você não sabe como é que vai ser esse autoteste, como é que vai ser essa demanda, como é que ela vai acontecer, será que virão 40 milhões de uma mês? Quer dizer, né, a gente não sabe isso direito. Não acredito, na verdade, né, mas acho que já está bem preparado para isso. E, ou seja, por profissionais de saúde, então aí você tem condição de emitir um laudo. Então, eu acredito ser bem difícil, né, a gente colocar esse laudo para o autoteste. O autoteste seria uma avaliação preliminar. Estou, não estou, como é que eu estou ali nessa questão? Né? Eu vou saber como é que está a situação. Agora, para realmente dar o atestado que você realmente está com um alto percentual de confiabilidade, realmente não tem o vírus, aí você precisaria de um profissional de saúde, um patologista, um método clínico mais específico, rigor científico maior, e um médico, um profissional de saúde que vai dar um laudo ali falando que realmente, seguindo todo aquele critério, você está livre daquele patógeno, né? Então, acho que isso ainda vai até o autoteste, acho até que vai ser bem difícil, na verdade. Esse é o meu ponto de vista. Rubens Freitas, a palavra é sua. Bom, primeiramente, acho que o ponto que o Denilson fez agora, sobre a questão de possibilidade para usar para viagens, eu acho que ele foi exatamente no ponto, né? O ponto é que o autoteste, eu acho que dificilmente ele vai servir para qualquer tipo de validação para terceiros. Por mais que você aumente a sensibilidade dele, né, deixa eu dar um passo atrás. Na verdade, o autoteste ele é chamado de triagem, ele não é um diagnóstico definitivo, né? E a razão principal para isso é a sensibilidade. Como eu disse anteriormente, a sensibilidade mínima foi colocada de 80%, e, francamente, esse tipo de sensibilidade é bastante aquém do que seria necessário para você ter realmente uma segurança, né, de que não está com o vírus e a ponto de precisar de uma validação de terceiro, de servir para uma validação de terceiro. Mas mesmo que chegasse a gente tivesse tecnologia para que o autoteste, o teste rápido, chegasse a uma sensibilidade do nível de um PCR, ainda assim, né, algo feito pela pessoa, pelo leigo, dificilmente, pelas razões que o Denilson colocou, vai se qualificar para servir de laudo ou de validação para terceiros. Tá? Então, eu acho que a barreira principal será essa. Essa é a primeira resposta. Com relação à demanda, eu acho, francamente, que essa pergunta ela não tem uma resposta. Por quê? Porque se a gente estivesse falando de um mercado que ele é minimamente estável, né, que tem alguns picos e vales, mas ele tem uma certa... a amplitude em torno da média, ela tem uma variação de 20% para cima, 20% para baixo,
a média significaria alguma coisa. No caso, não significa nada, porque a variação entre picos e vales é tão absurda, né? É uma coisa assim que é de 50 vezes o maior entre o pico e o vale, talvez seja até maior que isso o número, nem fiz a conta, mas a hora que você olha o gráfico, você vê que é uma variação tão absurda que se você tira uma média de uma curva como essa, ela não significa nada. Então, na verdade, o que a gente tem que estar preparado como indústria, né, e como participantes desse mercado, é para responder rapidamente às variações de demanda desse mercado. Porque todo mundo sabe, a gente já viveu as outras ondas antes, essa onda atual, inclusive, está tendo um pico acima das ondas anteriores, né? E ela sobe muito rapidamente, né, pelo que a gente viu na África do Sul e viu em outros países já que estão mais avançados, como Estados Unidos, em 25 dias se atinge o pico, mas também ela desce muito rapidamente depois, né? Então, hoje a gente sofreu, o Carlos falou de um certo desabastecimento de mercado devido a essa velocidade de crescimento, né? essa taxa de variação absurdamente alta. Mas o que eu acho, portanto, que a principal lição que a gente tem que aprender é a gente, como indústria, ter sempre a capacidade de responder rapidamente. Como? Com automação das linhas de produção, com capacidade de aumento de turno, que foi o que a gente fez na Vitra, na verdade, né? A gente, na verdade, aumentou turnos de produção, contratou mais gente. De 25 de dezembro até ontem, nós entregamos para o mercado 3 milhões de testes. 3 milhões de testes rápidos, entendeu? Só nesse período. Estamos falando aí de cerca de 40 dias, né? Basicamente, é o famoso se vira nos 30. Né? E a gente conseguiu fazer isso. Mas, ainda assim, eu acho que tem espaço para melhorar, via automatização da produção, né? E via internalização de alguns insumos que ainda hoje nós importamos, né? Acho que a gente tem que cada vez mais se mover para depender cada vez menos do mercado externo e das importações. Esse é o nosso caminho na Vitra, né? E isso vai nos tornar independente e vai permitir que, quando surgirem as ondas, a gente responda rapidamente. Porque a dinâmica desta doença e de várias outras que têm uma característica similar, outras doenças respiratórias, vai ser assim, é uma dinâmica de picos e vales, né? Ninguém sabe o cenário, ninguém sabe o que vai acontecer, porque há alguns cenários. Cenário 1, após a variante Ômicron, essa é a última variante, está todo mundo imunizado, porque foi tão contagioso que pegou todo mundo, somado com as vacinas, daqui para frente isso aqui vira uma gripe pequena, ninguém não preocupa mais nada. Cenário 1, é possível? É possível. É provável? Não sei. Cenário 2, a variante vai passar a onda dela, daqui a 3, 4 meses surge outra variante, né? Que pode ter uma característica, inclusive, como outras doenças, como a gripe espanhola, evoluíram, que as próximas variantes sempre têm maior poder de contágio e menor gravidade, né? Impactam menor a saúde, porque esse é o objetivo do vírus, né? Se perpetuar e conseguir infectar o maior número de pessoas possíveis sem matar o hospedeiro, né? Então, essa é uma característica de algumas doenças parecidas com o Covid. Então, pode ser que, na verdade, a gente volte a ter outras variantes e cada uma tenha alguma onda quando surgir, né, quando ela surgir e as pessoas estiverem despreocupadas, né, relaxadas as medidas de proteção, né? Então, esse é um segundo cenário, né? Pode ser que, na verdade, a gente tenha um cenário em que a gente vai conviver com essa doença de forma endêmica, com as variantes já conhecidas, mas que, como a gripe, como a influenza, no inverno, de repente, você tenha pequenas barrigas, né? Você tenha pequenas ondas. Então, eu acho que a gente, como indústria nacional, tem que estar preparado para atender a esses picos.
E certamente, quando nos vales, esse mercado talvez não atinja 1 milhão de testes por mês, né? Mas aí vai chegar no pico e ele vai a 10 milhões de testes naquele mês, né? Como provavelmente deve ter sido o mês de janeiro. Eu acredito que a Vitra deve ter tido, entregou 3 milhões, deve ter tido não mais do que 30, um terço do mercado em janeiro. Então, minha estimativa é que o mercado deve ter, como um todo, vendido uns 9, né? Então, a gente aqui tende a pensar desta forma. Perfeito, Rubens, você trouxe realmente que existem muitas dúvidas, muitas questões, mas nós aqui do Especial Saúde e Diagnóstico estamos prontos para levar muita informação e principalmente esclarecê-los. Olha, uma alegria tê-los aqui, principalmente com essa riqueza de informações que vocês trouxeram. Fernando, eu gostaria das suas despedidas, da sua mensagem final e também, se quiser deixar um canal de contato para o consumidor conhecer um pouquinho mais da Eco. Fique aqui à sua disposição para você poder fazer essa mensagem final e essa apresentação do contato da Eco. Bom, agradecer mais uma vez o convite, né? Foi prazeroso, né? Esse bate-papo muito enriquecedor. Tem o nosso canal no YouTube, no Instagram, né? Então, ali também vai ser um canal de contato direto do usuário do autoteste de Covid, a gente vai ter vídeo disponível. Então, assim, convido a todos a conhecer mais informações. A gente tem uma plataforma também que se chama Ecoeduca, que é muito legal, que é voltado para profissionais da saúde, que faz um treinamento ali e é emitido um certificado. Então, assim, é bem enriquecedor para todo mundo. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, agradeço, né, a todos pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos, em nome da CBDL, do Carlos Eduardo Gouveia. Denilson Laudares Rodrigues, obrigado pela participação, sua mensagem final e também os canais de contato com a Celler. Perfeito, meu caro Elias. É um prazer estar aqui, poder trazer alguma informação, compartilhar e receber, né, e tá nessa troca de informações. Então, a Celler aí está presente, né, nas mídias sociais, no site, né, celler.ind.br, no YouTube, Instagram, e acho que o modelo é exatamente isso, suporte, atenção ao usuário, no sentido de ele sempre entender, né, ter o conhecimento. É muito importante nós fazermos o papel também de informação à população. Então, nos nossos portais, a população certamente vai poder encontrar maiores detalhes sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o acompanhamento, sobre testes, né, o teste especificamente em si. E estamos aí à disposição. Foi um grande prazer estar aqui com você, com o Carlos Eduardo, juntamente aí com o Rubens e Fernanda, nesse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Denilson Rubens Freitas, sua mensagem final e também os canais de contato com a Vitra. Bom, assim como meus colegas, queria agradecer a todos vocês, Elias, o Carlos Gouveia, por ter organizado, pelo excelente trabalho que ele está fazendo à frente da CBDL. Realmente, queria aproveitar essa oportunidade aqui, Carlos, eu não tinha tido a oportunidade antes, estou acompanhando aqui, realmente um excelente trabalho. Fernanda, o Denilson, foi um ótimo bate-papo, excelente iniciativa, temos que fazer mais eventos como esse, né, aproximarmos as empresas, né, em prol da saúde pública no Brasil. Acho que a gente tem muito a contribuir. Os contatos da Vitra, tem o website, né, vitra.com, né, temos Instagram também, temos, como eu disse, uma marca voltada apenas para o point of care, chama-se Próxima, né, tem o site da Próxima, e tem também uma presença no YouTube, que vai ficar cada vez maior, né, da Próxima agora com essa possibilidade de contato direto com o consumidor final. E é isso, assim, eu realmente espero, assim, a nossa missão aqui na Vitra é poder dar uma contribuição determinante ao Brasil no segmento de diagnósticos, né? Aumentar a soberania do país quando se trata de diagnósticos, dependendo cada vez menos de importação, fortalecendo P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento locais, produção local, e por meio dos diagnósticos descentralizados, né? Que é o point of care, poder levar cada vez ao maior número de pessoas testes, exames que sejam fáceis de fazer, convenientes, baratos, né, democráticos e que realmente resolvam a vida das pessoas, né, que as pessoas possam cuidar aí da saúde e não da doença.
Muito obrigado, Rubens. E olha, Carlos Eduardo Gouveia, o que o Rubens trouxe é muito importante, porque essa parabenização, né, a você, a CBDL, por realmente abrir o mercado, trazendo, né, os grandes players, né, numa mesma mesa de conversa, de discussão, para chegar juntos, né, um ponto importante em comum. Então, parabéns a você também e sua mensagem aqui para quem nos acompanha no especial Saúde Diagnóstico. Elias, muito obrigado. E aos três, Rubens, Fernanda e Edenilson, mais uma vez, para a gente é um grande prazer. É importante que cada empresa dentro da CBDL tenha a oportunidade de ser um membro ativo desse mercado que está mudando. Acho que o mercado de diagnóstico nunca teve uma mudança tão significativa em tão pouco tempo como agora. E a gente, com certeza, vai ter como legado essa percepção do valor do diagnóstico pelo consumidor. E é um consumidor que a gente preza, que valoriza, que tenha maior respeito, e em função desse respeito, eu até anuncio também, Elias, aqui em primeira mão, de que a própria CBDL vai estar, junto com seus associados, estabelecendo canais de informação sobre o autoteste. Então, nós pretendemos ter relatórios consolidados das empresas. Então, a figura do reporte dos dados, nós encaramos de forma séria, embora o principal objetivo aqui é interromper o ciclo de transmissão, é uma questão de controlar a epidemia. Então, o mais importante é entrar com o autoteste o mais rápido possível para que o cidadão possa testar a si mesmo, em caso de positivo, avisar as pessoas próximas, fazerem o rastreamento de contato e ficar alerta, porque em caso de necessidade, sintoma, ele já pode buscar o acesso a uma terapia eficaz. Então, o diagnóstico precoce, mesmo que seja no formato de triagem, ele tem um papel importantíssimo. E, independentemente disso, sim, a gente entende que a informação sobre o autoteste positivo, ele pode ser um instrumento a mais para o Ministério da Saúde, laboratórios e farmácias, e comunicados ao RNDS, né, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a gente vai, de alguma forma, construir um modelo que possa congregar as empresas, aquelas que já têm seus aplicativos, e aquelas que não têm, a gente vai buscar uma solução para levar essa informação de forma consolidada. Acho que isso é importante. E criar um portal aí com toda a estrutura da saúde de forma conjunta para dar educação, workshops, informações diferentes e tudo que for necessário para fazer desse grande marco algo que a gente se orgulhe, que começou aqui, como falaram os meus colegas, que sirva de exemplo para outras situações, como sífilis, hepatite C e tantas outras doenças que afligem a nossa população e que, por uma falta de acesso, acabam levando aí, ceifando várias vidas de forma desnecessária. Então, é mudar esse cenário. Então, muito obrigado a todos. Elias, parabéns pela condução e volto para você agora finalizar. Obrigado, Carlos. Obrigado também a Fernanda, o Rubens e o Denilson. E, sem dúvida alguma, o papel das entidades é esse, justamente, né, é ser a voz única de um setor e, certamente, né, essa voz está ganhando um coro importante, em especial pela qualidade, né, das empresas que o compõem. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Especial Saúde Diagnóstico. Compartilhe os nossos programas, dê o seu like, inscreva-se no canal, porque sempre estaremos aqui levando informação e conteúdo de qualidade para melhor orientação sua e também dos seus familiares. Obrigado pela parceria. Até o próximo Especial Saúde Diagnóstico, em parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Obrigado.